negue a si mesmo. Aquele que amar essa vida, perderá. Deus, ele está numa dimensão que é tudo claro. Por isso que os anjos que pecaram, eles não tiveram uma segunda chance, porque lá é a realidade. A gente, Paulo vai dizer assim, a gente meio que tateando no escuro, tenta achar Deus. É aquilo que eu sempre falo, o que você conhece de Deus, você ouviu de alguém. É muita pouca experiência que você tem de você e Deus. Então, e qual é a realidade? O que Deus quer de nós? Que você tenha uma experiência com Ele, que você o busque, mas para isso você precisa fazer o quê? Se esvaziar. Você precisa se voltar a Deus. De vez em quando Deus pega a gente, pede emprego, faz você ter uma tribulação no seu casamento, para você o quê? Parar um pouco, para você se encontrar com Ele. E é só um flash. Então essa experiência que ele teve ali, você vê que quando ele chegou lá, o que ele queria fazer? Não voltar. Isso é o tormento da pessoa que morre sem Jesus. Imagina uma pessoa que está vivendo essa vida plenamente, achando que isso aqui é realidade, achando que isso aqui é real, e aí quando ele passa dessa terra para a eternidade, descobre que nada daquilo ali que ele está vivendo era o real. Que a eternidade agora começou na vida dele, que aquilo lá é real, o sofrimento do inferno é real, e ele não pode mudar. Sendo que quando ele tem contato, os caminhos absorvem ele não tinha dúvida de nada. Toda pessoa que passa dessa terra para a eternidade, ele já cai na eternidade sabendo de tudo que ele devia ter feito e não fez. Então as escrituras, ela é para nós uma bússola, ela é para nós o quê? A nossa direção. Se você seguir o que está aqui, você não vai errar. Porque é difícil depois que você passa a eternidade, você descobrir que você tinha que ter feito alguma coisa e você não fez. E você viu o que ele falou lá? Ele não queria voltar. O judeu, ele tem uma visão, um ensinamento, né? Eles ensinam que, como a Bíblia fala que nós viemos de Deus, nós somos criados dentro de Deus e fomos mandados para a terra. O que foi mandado para a terra? O seu espírito. E antes de você vir para cá, você combinou com Deus o que você ia ter, que é o propósito da nossa vida. E aí o judeu fala o seguinte: quando você está perto de descer, eles falam que você escolheu o corpo que você ia vir, você escolheu o que você ia fazer, a família que você ia vir. Você que escolheu, não foi Deus não. Ah, pastor, não lembro disso não. Exatamente, você não lembra. E aí esse toque que a gente tem aqui debaixo do nariz, esse cantinho aqui, é onde um anjo, quando você está perto de descer, para você encarnar, para entrar dentro do ventre da sua mãe, ele vem e toca em você para você esquecer. Pastor, como é que eu faço para lembrar? Através da comunhão com Deus, através das orações, através da busca com Deus. Você vai fazer o quê? Você vai lembrando, são flashes, né? São intuições. O que você tem que fazer para você cumprir o seu propósito? Então ele, que eu acho interessante, quando ele chega lá, o que ele ouviu? Seja bem-vindo à sua casa. Você vem de lá e vai voltar para lá. Jesus vai dizer o que para quê? Para os vencedores: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Porque por quê? Quem vai ouvir essa palavra? Os que foram fiéis, os que venceram, os que fizeram a vontade de Deus. Então, irmãos, às vezes a gente se apega muito a essa terra, se apega muito ao casamento, se apega muito a carro, se apega muito à propriedade, a conta para pagar, a boleto. Pastor, eu preciso descansar, preciso da minha família. Sim, você precisa, mas você não pode nunca esquecer de quê? De estar se voltando para as coisas de Deus, porque isso aqui é o real. As coisas de Deus é o real. Existem dimensões lá em cima. Tem a dimensão de Deus, aonde seres que Deus permite estar na dimensão dele, e à medida que vai baixando a dimensão, vai tendo menos acesso, né? Por exemplo, nem todos os anjos têm tudo, vê tudo, sabe de tudo. Tem hierarquias, certo? São 10 dimensões. Então quem está na dimensão de Deus sabe tudo e vê tudo, que é a emanação de Deus, é a claridade, a clareza. Então os seres espirituais, eles têm clareza do que é o mundo real. E o nosso mundo é o mundo mais fantasioso, o mundo mais baixo para os seres espirituais. Então, eu nunca tinha visto esse vídeo, achei muito interessante, ele foi muito preciso, ele não falou de religião nenhuma, ele não falou de onde ele buscou, ele achou um livro que falou sobre a experiência de pós-morte. Todas as pessoas que tiveram uma experiência de pós-morte, eles têm uma coisa em comum: não queriam voltar.
aqueles que vai e volta, né? Eles não queriam voltar. Então, tem gente que tem medo de morrer. Não, pastor, não vivi ainda tudo, não, tem que fazer um monte de coisa nessa terra. Se você partir hoje, você não vai ter vontade de voltar. Quem filho falando? Quando ele sentiu a luz, era só amor. Era um amor tremendo, uma paz. Irmão, não tempo, nada passado. Engraçado que ele ficou lá bastante tempo lá, e quando ele volta para o corpo, só se passar menos de 10 minutos. Você já deitou para dormir, teve aquela sonho, aquela badonazinha, você ficou menos de 5 minutos dormindo, mas parece que teve um sonho que levou mais de horas. É o não tempo, é a eternidade. Por isso que ele diz assim, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos, como se fosse um dia. Porque lá não tem tempo, não passa. Então tá aí o vídeo, depois quem quiser pegar e ver de novo, entendeu? Só para despertar a gente, a não ficar agarrado nessa terra, tá bom? Isso aqui é passageiro, irmão. Isso aqui vai embora. Não se apega não. Viva plenamente, usufrua dessa terra, toque o terror na terra, mas não esquece de fazer a obra de Deus. Não esquece de se voltar às coisas de Deus. Não deixa nunca esfriar essa chama de Deus na sua vida, entendeu? Que é ela que vai te levar à eternidade. A nossa finalidade é o quê? A eternidade, com Deus. Amém? Vamos lá para Coríntios. Agora a gente tem o recorde projetor, né? Deus abençoe muito mais, como é que abençoa a igreja, a gente pode passar um negócio diferente da igreja. Né? É assim que a igreja cresce, tá vendo? Pode enriquecer a gente. Aí, ó. Se juntar rapidinho faz. Tem que botar uma tela branca ali para ficar melhor a imagem, né? Primeiras cartas aos Coríntios, está quase acabando, tá? A primeira carta, né? Para onde? Do 13? Eu vou ler o 18, 14, 18, para a gente lembrar, vamos? Ana, se quiser colocar aí, tá? Primeira carta aos Coríntios, 14, 18, diz assim, ó: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Quem Paulo falava? Língua estranha, está falando de língua estranha, tá? Ainda que Paulo falava outros dialetos, outra linguagem, né? Ele era poliglota, falava mais de um idioma. Porque se eu falar assim, a gente fala assim, você fala quantas línguas? Eu falo 2. Às vezes a pessoa que fala inglês, ela fala que fala 2. Mas se eu usar esse termo aqui, você pode confundir. Então eu sempre vou falar idioma. Idioma é o quê? É a língua humana. E língua estranha é glosolário. Então é língua estranha. O que Paulo está falando é o seguinte: eu falo mais em língua estranha do que vocês. Uma pessoa que fala muito, que pratica muito língua estranha, ele tem várias palavras no seu repertório. Ele vai falando em língua e fala várias palavras. Então, tem pessoa que, porque não pratica, fala pouco, fala 2, 3 palavrinhas, né? Aí, porque fala 2, 3 palavrinhas, não acha interessante. Então, o que você tem que fazer? Falar em língua. Tem que treinar, tem que orar em língua, tem que ir em casa lavando vasilha, ir em casa lavando a casa, está dirigindo, está correndo, está andando. Fala em língua. Para quê? Para ir treinando. Então, Paulo fala que ele falava muito em língua estranha, ele treinava, né? Todavia, versículo 19, eu antes quero falar na igreja, ó, ele falava em língua estranha em casa, na oração, sozinho. Não é bom e não tem eficácia, utilidade, a pessoa ficar falando em língua aqui para todo mundo ouvir. É igual esse pregador que fica aí, né? Estou até agora inventando algumas línguas aí. Então assim, está ridicularizando a língua, né? Ninguém precisa saber o seu mistério. Nem você sabe o que você está falando, então. Agora, pastor, eu estou aqui pregando, de repente eu senti a presença de Deus, soltei uma rajada de língua estranha, como diz o outro, está tranquilo, né? Dentro do ambiente da igreja. Evita de fazer isso com o ímpio, porque o ímpio não entende, irmão. Vai zombar, né? Vai ridicularizar. Todavia eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, ó, para que possa também instruir a outros, os outros, do que 10.000 palavras
em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Tem gente que ele é adulto na malícia, e no entendimento ele é criança. Então, você tem que ser adulto no entendimento e na malícia, criança. Fazer como criança. Vai falhar aqui o microfone, viu? Versículo 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, ainda assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo está falando que quem é esse outro povo que vai falar de outro idioma, que não é o judeu? Somos nós. O próprio Jesus disse que o reino dos céus seria tirado de Israel e dado às outras nações, e essas nações dariam seus frutos. Que fruto? Pregar o Evangelho. Israel foi eleito, um povo eleito para ser berço, para ser o altar das nações. Era para Israel estar evangelizando o reino dos céus. Porém, como eles se fecharam muito em si mesmo, né? Igual algumas igrejas que se fecham, entendeu? Pregando muito santidade, pregando Oi, desligar? Se falar está aqui, vamos gastar a bateria de cá. Já viu aquela igreja que ele se fecha muito? Se isola, né? Ele é tão santo que ele não pode falar com um parente dele que não é. Ele é tão santo que ele não pode ir na mesa sentar para ver a mãe dele, porque a mãe dele bebe uma cerveja. Ela não se converteu ainda. Ainda que ela fosse macumbeira, ela é sua mãe, você não pode desprezá-la. Entende? Então, engraçado, eu não entendo essa santidade desse povo que está perto de alguém que peca, contamina ele. Jesus era santo, e ele estava no meio dos pecadores. Eu acho bonito uma cena, que eu sou uma pessoa de mente aberta. Aquilo que é bonito, aquilo que louva a Deus, eu gosto. Uma vez eu estava assistindo televisão e vi uma cena do Valdomiro, né? O apóstolo Valdomiro. E chegou um rapaz lá que estava com lepra, para ser curado. E pediu para o cara tirar a camisa. Irmão, naquela época era meio assim, santarrão. Eu já fiquei preocupado de tirar a camisa na igreja. Entendeu? Achei bonito o desafio dele. Por que ele mandou tirar a camisa? Para o cara ser sensual? Para o cara sensualizar? Não. Para que as pessoas vissem a eternidade. E aí realmente o cara estava igual cobra, todo descascando. Quem já viu a lepra? Cara, é horrível. Dá dó da pessoa que tem lepra. Eu já vi um rapaz com o rosto tudo cheio de lepra. É cheio de feridas assim, parece uma cobra, cheio de escama, cortando assim, tem aquela ferida que está dando casquinha? É aquilo ali, no rosto todo o cara está. E esse rapaz estava no corpo todo aqui, ó. Aí ele fez o desafio, falou bem assim: quem aqui acredita em Deus? Quem aqui tem fé? É para glorificar de pé, né? Eu acho interessante o que ele faz. Ele falou bem assim: pois eu tenho Deus, e a mim, como é que ele falou? E o poder de Deus está na minha vida, vai passar para ele. Pegou, abraçou o cara. Ninguém faria isso, porque a lepra pega. Abraçou o cara, vai ser curado, o que está aí vai passar para ele. Trouxeram o cara uma semana depois, não tinha nada, o corpo estava limpo. Então, se você é santo e você quer evangelizar, o que está em você vai contagiar outra pessoa. Agora, eu não estou mandando a pessoa que tem fraqueza. Você sabe que aquele ponto é sua fraqueza. Você não pode beber bebida, que você largou a bebida e tem fraqueza. Você está na mesa do bar e bater um papo com o seu amigo que está bebendo. Você vai cair. Deixa para quem nunca bebeu conversar com ele. Eu, particularmente, não tenho problema com adultério. Eu não fico com esse negócio de caçando outra mulher para transar. Eu transo com a minha. Então eu posso chegar, por exemplo, para as pessoas que eu convivo, que tem esse problema, ele me abrir com ele. Ele conta lá
os lixos dele, eu vou na palavra de Deus para ele. Deixa ele contar o lixo dele, ele comenta, porque esses caras que fazem isso quer comentar, ele quer comentar que pegou um, pegou o outro. Eu falo, deixa eu ver a figurinha, mostra aí e tal, que bonito e tal. Show de bola. E a sua, cadê? Sua esposa? Eu falo, o santo, eu falo, isso aqui traz maldição na sua vida. Sutilmente, está repreendido, eu não posso ver, não, deixa ele contar, deixa ele desabafar. Eu pego e falo, bonito, legal, mas e as consequências que vão ter na sua vida? Então, a igreja, os judeus, eles se isolaram. Não come com um, não come com o outro, não toca em um, não toca no outro. Deus é só nosso Deus. E eles deveriam fazer o quê? Fazer com que as nações tivessem o desejo de servir o Deus deles. Como aquela menina que os espias vão espiar Jericó, e quando ele chega lá, ela fala o quê? O povo aqui está temendo por causa do seu Deus. Ela começa a pregar para eles. Nós ficamos sabendo de como o seu Deus abriu o mar vermelho. Tinha internet na época, não tinha YouTube, não tinha telefone, não tinha celular. Como é que a gente ficou sabendo? Boca a boca. Então, o Deus de Israel foi glorificado. O que ela falou? Eu quero servir ao seu Deus. Estou aqui para trabalhar por ele. Só poupo a minha vida e a vida da minha família. Então, a gente tem que ter isso. A gente tem que se envolver com o ímpio. Não anda com crente não, irmão. Andar com crente não vai resolver nada com sua vida não. Anda com o ímpio, conversa com ele para ganhá-lo. Não é para a gente ganhar para Jesus, para o mundo não. Porque tem pessoa que está tão fraca que se ela está andando muito com o ímpio, daqui a pouquinho ela está no mundo novo. Se converteu. Se arrependeu, deve ser arrependido. Entende? Então, aí Israel erra. O que Jesus falou? O reino dos céus vai ser tirado de vocês e dado a uma outra nação. Quando Jesus vem implantar o reino dos céus, Israel não vai reinar com Jesus. Israel vai ser o sacerdócio das nações. Eles vão ficar na terra e vão receber o dízimo das nações. Mas em cima, que vai acontecer o reino dos céus, vai ter Jesus governando e nós, os que vencerem, ministrando junto com ele. O reino dos céus foi dado à igreja, não foi dado aos judeus. Então foi tirado deles o reino e dado a nós. É isso que Paulo está falando. Um povo de outra língua, que fala outra língua, vai anunciar no nome do Senhor. Então é nós, somos nós esse povo. Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal. Diga comigo, as línguas são um sinal. Para quem, pastor? Para o crente. E a profecia não é sinal. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Quem que está preocupado com o que vai acontecer com o fim do mundo em relação às profecias? O crente. O ímpio está preocupado com isso não. Então, de sorte que as línguas são. Versículo 23. Se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem em douto, gente ímpia, né? Ou infiéis, não dirão porventura que sois loucos? É o que está acontecendo. Não, eu particularmente, eu acho que não deveria fazer corte de vídeo de culto onde o crente está falando em língua. Eu acho que isso aí deveria ser uma privacidade da igreja. Porque agora estão pegando filma lá, aí pega os cortes, joga no YouTube. O que tem de gente blasfemando, murmurando, criticando, zombando da igreja. Eu acho que essas coisas deveriam ser o quê? Intimidade da igreja. Quer ver? Vem participar do culto. A universidade que eu servia, lá tinha muito disso. Lá os cultos públicos, que é o culto, lá tem campanha todo dia. Lá tem um dia que é o estudo, à noite, né, que é o estudo. Cada campo tem um dia, tipo lá em Vila Velha eu fiquei sabendo que era na quinta. Era na quinta antes, está sendo na quinta ainda. Acho que André Calone que era na quinta, Vila Velha era na terça, eles mudaram um pouco lá. Então cada campo tem um dia que o bispo vai lá dar estudo. A gente faz aqui na terça-feira. Os outros dias é culto de campanha. Aí tem um sábado que às vezes é culto jovem, campanha. Terça-feira, campanha. Lá é culto todo dia, tá? De segunda a segunda.
É 7:24. Os caras lá. O cara lá que é obreiro. O trabalho é mesmo para a obra. Se ele não tiver sabedoria, ele destrói o casamento dele. Porque domingo, irmão, é 4 cultos no domingo. Escola bíblica, limpeza da igreja, evangelismo e culto à noite. O cara não tem tempo para a esposa, para a família. E lá é uma competição danada. O que acontece? O culto público, que é o culto de campanha, não tem esse negócio de replé. Não tem esse negócio de falar em língua e profetizar. Não tem. O máximo que pode é entregar a revelação e profecia. E assim, não é muito voltado para a profecia falada. Essa profecia que a pessoa tomada no Espírito fala em língua, o povo profetiza. Lá não tem muito disso não. A revelação pode. Quanto mais revelação, melhor. Principalmente se a campanha for campanha de revelação. Mas esse negócio de replé, cair no poder, não pode. Pastor, lá proíbe? Não proíbe. Tem um dia específico, uma vez no mês, que eles fazem uma vigília lá. Aí pode pular à vontade, pode rodar à vontade, falar em língua até a boca cansar. O que o líder explica? Essas coisas é a intimidade dos crentes. Nem a ceia, irmão, o ímpio participa. Lá, quando é ceia, no domingo lá X é a ceia, 6 horas da tarde. Vai 7 horas, 7h30 termina a ceia, culto público. Aí é aberto para a igreja. A ceia, só os membros participam. Por quê? Antigamente a ceia era aberta. Mas o líder lá percebeu que o ímpio fica constrangido, porque ele não pode participar. Entende? Então, algumas coisas fazem sentido, né? Então aqui a gente quase não tem essa manifestação do Espírito Santo. É muito pouco. Mas na hora que a gente crescer e Deus começar a tocar, a gente tem que ter cuidado. Porque o ímpio que vem de fora, ele olha e fala assim: o que esse povo está falando, gente? Você sabia que tem gente que é batizada pelo Espírito Santo, que adora falar em língua para o outro ver, porque o outro sabe que o outro não é? Tipo assim, eu tenho, você não tem. Sabia? Versículo 24. Mas se todos profetizarem, revelação, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Está tendo um burburinho na internet que tem uns profetas aí que eles não gostam que as pessoas julguem a profecia dele. Mas a Bíblia diz que quem tem o dom de profetizar, que profetize, e que a igreja julgue o quê? O que ele profetizou. A gente não pode julgar o profeta. Aquele irmão, aquela irmã, Deus está usando ele. Não, você não pode fazer isso. Tem que julgar a profecia. O que foi falado? Está edificando? Posso te fazer uma pergunta? Falar o CPF do Jamil, edificou o quê? Isso é revelação ou adivinhação? Adivinhação. Qual é o objetivo disso? Tem objetivo. A profecia, a revelação, ela tem que ser para edificação, exortação e consolação. Ela tem que te consolar, ela pode te exortar, te colocar no rumo certo, ou ela pode dar uma palavra para o quê? Para te colocar para cima, fazer você crescer. Toma cuidado com a revelação. Toma cuidado quando ela já começa a vir assim, canela de fogo. Você é o vaso, Deus é contigo. Isso é do homem, tá? Precisa de alguém falar que Deus é contigo. Você não sente que você é com Deus, não? E Deus com você, não? Então, toma cuidado. Negócio de revelação de CPF, endereço onde você mora, isso é adivinhação. Não, tem uns negócios aí que a gente sabe que não é nem de falar, sabe? Tem pastor aí, esses caras que estão na Bíblia aí, que estão entregando revelação, que eu acho que é adivinhação.
indo consultar um tal do pastor do tarô. O cara joga búzio, irmão. O cara consulta os espíritos. A bagunça aí, cara. Que falta de intimidade com Deus é esse? Tem que consultar o cara que joga búzio, joga ostra lá. Tem uns caras que tá. Então, graças a Deus que essa igreja ela foi levantada, firmada nas Escrituras. Aqui nós estamos treinando líder para poder ser fiel à palavra de Deus. Por isso que a gente abre a Bíblia, não tem revista. Eu não compro revistinha para abra aí na página tal, não. Abra a tua palavra, a Bíblia. É direto nas Escrituras. Porque a revistinha, irmão, ela é boa? Sim, mas tem muita coisa de homem. O que o homem falou, o que o homem interpretou. Compra a Escritura, que está puro. Mas se todos profetizarem, em algum entanto entrar, de todos é convencido e todos julgado. Os segredos do teu coração ficarão manifestos. Os segredos do teu coração. Não o número do seu CPF. Assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, a revelação, ela não é para crente. Ela é para quem? Para o ímpio. Me pergunta assim, por quê, pastor? Todos vocês têm o Espírito Santo, é só perguntar para Deus, Deus te responde. É porque a gente está com preguiça de buscar Deus, então, entendeu? Não é que é errado alguém te negar uma revelação, uma profecia, não é que é ruim, isso é bom. Mas deveria ser só uma confirmação, você já deveria estar sabendo o que vai acontecer. Chegaram para Paulo estava se despedindo da igreja, e aí veio uma profetisa, pegou, arrancou o cinto de Paulo, amarrou os pés e a mão dele, e falou: isso te acontecerá se você for para esse lugar. Sabe o que as pessoas acharam que Paulo ia fazer? Então não vou não. Paulo falou assim: eu sei, Deus já mostrou. Ele já sabia, irmão, que aquilo ia acontecer. Então a revelação dela, a profecia dela, não veio para poder trazer uma novidade. A revelação, a profecia de um profeta não deveria ser para você novidade. Deveria ser já a confirmação do que Deus já falou com você. Já expliquei isso aqui já. A profecia é para quem está longe, a revelação é para quem está longe. Quem está perto fala intimamente com Deus. É só você dobrar o joelho, fica 24 horas sem comer, que eu falo com você. Faz um jejum aí de 48 horas, 3 dias, duvido se Deus não fala com você. Você vai dizer: Senhor, eu vou fazer uma greve de fome, não vou comer, não vou beber, até o Senhor dar uma resposta. Quando estiver quase acabando os 3 dias de jejum, Deus vai falar com você. Ele espera até o final. Ele fala. Eu fiz uma campanha de 38 dias de oração. Todo dia eu ia lá de madrugada, perdi o emprego. Eu trabalhava no jornal, acordava às 3 da manhã, eu falei com Deus: eu já não consigo dormir, 3 da manhã eu estou aqui de plantão. Eu vou trabalhar, vou ficar aqui de joelho até o Senhor me responder. Eu estava pedindo para Deus matar o cara, tá? Só para você entender. Eu falei com Deus: se eu não fosse crente, eu ia procurar um macumbeiro aí para fazer uma macumba para esse miserável que mandou embora. Depois de 38 dias veio a resposta. Demorou muito rápido. Deus falou comigo umas poucas palavras. E uma coisa Deus falou comigo assim: o que você quer, algumas coisas eu vou te dar, outras não. E outra coisa, não pede a morte do canal, que ele é meu amigo. Ele falou comigo: não pede o mal dele. Eu falei assim: não, eu só queria que ele sentisse a dor que eu senti. E ele sentiu, porque também foi mandado embora depois de 30 e poucos dias. O que falta em nós é disposição de buscar o Senhor. O jejum não é para você ficar mais santo. Não é. É para você ficar o quê? Menos na carne, para você se desvencilhar desse mundo, para você destravar desse mundo. Quanto menos a gente come, mais a carne fica fraca e mais o espírito fica sensível às coisas de Deus. Você vai ver que Deus sempre falou com você, você que não ouvia. Eu estava colocando uma peça no carro, tirei a bomba lá do gol para trocar. Cara, aquilo não entrava. Para tirar não foi difícil. A gente já sabe mais ou menos como funciona. Na hora de colocar para dentro, eu ia colocar a borracha e sair para fora. Uma borracha que pega assim. E esse dedo aqui estava cortado, começou a sangrar. Eu falei: isso, me ajuda, dedo. E eu falava: Senhor, me dá uma luz, mostra para mim o que está acontecendo.
já estava revoltado. Eu falei assim: Senhor, o Senhor não está falando comigo. Eu tinha visto um vídeo na internet. Deixei a pó no carro, entrei para dentro, fui lá ver outro vídeo no computador e só conversando com Deus. Pois o mesmo vídeo que eu tinha visto há uns minutos atrás era o vídeo do cara explicando como colocar a peça. E eu não tinha visto. Não é possível que é o mesmo vídeo. Fui lá e fiz o que o cara falou. Puf, entrou no lugar e fechou. Deus já te respondeu. Sabe o que a gente quer? Aquilo ali, ó, uma luz, um túnel, um arrebatamento. Mas Deus está falando com você no canto de um passarinho, na letra de uma música, no silêncio, dentro de você. Às vezes até o silêncio de Deus já é a resposta. Tipo assim: eu não quero te dar um não, então eu não vou nem falar nada com você. Mas a resposta é não. Então, de volta a dizer, eu não sou contra a revelação, não sou contra quem revela, eu até gosto que me entregue a revelação. Só que tem um problema. Geralmente, eu já sei que aquilo que a pessoa está falando é de Deus ou não é. Então, por isso que eu não esboço reação, não fico feliz nem triste, não choro. Porque às vezes o que ela está falando é da carne dela, não tem nada de Deus. Às vezes ela está falando já é confirmação. Não deveria ser novidade para nós. Isso não é para você se sentir mal, é para você se sentir bem. Porque quando Deus fala com você, Ele está o quê? Perto. Para Ele entregar recado para alguém, é porque você está longe. Entende? Versículo 26. Alguém tem dúvida aí? 21 horas. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem. Você está aí, igreja? Todo mundo está aí? Vou ler de novo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos quando toda a igreja se juntar, o que nós temos que ter? Salmo. Por isso que eu pedi, sempre abre o culto com salmo. Tem doutrina? A gente tem doutrina? Tem. Tem revelação? Tem, acabei de revelar aqui. Tem língua? Tem interpretação? Faça-se tudo para a edificação. No normal, ninguém deveria acusar o outro. Tem uma máxima que diz que Deus não envergonha ninguém. Deus envergonha sim. Deus, não eu. Deus não vai me usar para te envergonhar e dizer que é Deus. Isso não. Deus pode te fazer passar por um caminho de vergonha para te disciplinar. Aí é Deus. Então, apontar o dedo para revelar o pecado, isso aí não é Deus não. Não quer dizer que se eu vejo algo que te mostra que você está no caminho errado, eu não devo te entregar, mas não publicamente. Tem um ditado que diz: elogie publicamente e repreenda no particular. Olha o que a Bíblia diz. Quando você vê, Mateus 18, quando você vê o teu irmão pecar, pega o microfone, entrega ele para a igreja e fala para todo mundo que ele pecou. Fala isso? Não, Mateus 18 fala assim, ó. Quando você vê teu irmão pecar, vai até ti entre ele só. Vai até ele, você e ele sozinho, e repreenda-o. Então, eu posso ter visto com o olho físico. Toma cuidado, que eu ouvi, tá? Alguém me contou, toma cuidado com isso. E eu posso ter visto por espírito, com um sonho, com uma revelação, com uma intuição. Eu não posso? Aí eu chego aqui pegando o microfone, a irmã falou de tal, Deus mostrava você caindo do teto. Para que isso? Não, tem um negócio que eu te passo particular, tá bom? Beleza? Lá no particular faz o quê? Irmão, ó, eu vi. E assim, quando você for entregar esse tipo de revelação, você tem que ter o quê? Imagina que a pessoa está armada e você é a vítima.
Não chega lá metendo o dedo na carteira como você profeta, não. Esse que Deus me disse, esse que Deus me disse. Não, fala assim, irmão, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Aí você, estou só passando, você, né, confirma com Deus aí. Se não for, você descarta. Olha, eu vi assim, sempre por esse caminho aqui. Uma vez eu passei um sonho para uma irmã casada, tá? E no sonho ela era flertada por um cara que parece que também era casado. E ela ficava meio mexida. Aí eu chegava, passei o sonho para ela, liguei, mensagem de WhatsApp: paz, meu irmão, tudo bom? Eu tive um sonho com você, posso te passar? Ah, pode sim, pastor, tudo bem, irmã. O sonho, ele foi muito rápido e simples, eu vou te contar, e você julga se bate ou não bate, se não for certificado, tá bom? Então eu vi você sendo flertado com um homem casado, e você ficava um pouco mexido. Isso pode ser um laço, vigia, tá bom? Só isso. Ela falou: não, está acontecendo. Se bateu assim. Falei aonde com ela? WhatsApp, particular. Não joguei no telão da igreja, não. Então, toma cuidado quando você vai ser usado. E às vezes você quer dar carteirada de profeta, né? E se alguém falar em língua estranha, faça-se por 2, ou quando muito, 3, um de cada vez, e haja intérprete. Como é raro o dom de interpretar línguas, a pessoa que tem a vontade de falar em língua, fala só para ela. Está só a igreja aqui, posso falar, pastor? Pode. Você tem que tomar cuidado quando tiver o ímpio, porque o ímpio, ele não vai entender. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, ou fale consigo mesmo e com Deus. Não está proibido de falar em língua, só abaixa um pouquinho o volume. Mas tem gente que não. Está lá o pregador pregando, está ele lá no fim no fim da igreja, lá no final do fundo do culto. E pai. Aí tem um pregador para de pregar, porque o irmão lá está tomado no poder, como se aquilo fosse maior do que a profecia. Entendeu? O que Paulo está ensinando a gente aqui? A ter um culto com ordem e decência. Você pode ter o seu momento, você pode sentir a presença de Deus, você deve sentir a presença de Deus, você tem que sentir a presença de Deus, mas tudo com ordem, hein? Não, pastor, porque Deus me tomou uma tal, eu não consigo controlar. Mentira. Te controla. O que você não consegue segurar é diarreia, o resto você consegue segurar. Deus, irmão, isso acontece na macumba, que o cara é tomado lá pelo caboclo lá, e aí o cara não vê. Deus faz isso não. Deus te toma, você pode abrir o olho, que ele continua dentro de você. E se você fala: não quero, você pode até lutar. Que parece que a Bíblia diz assim, que o espírito do profeta é sujeito. Você pode segurar a revelação. Você pode entregar agora, semana que vem. Você pode entregar mês que vem. O cara segurou 65 anos na revelação ali, ó. Aquele não teve lá agora velho, ele teve quando era novo. Há 50 anos atrás ele falou, ele segurou, agora ele começou a contar. E aí? E você viu o que ele falou? É real. Não consigo esquecer. Engraçado, tem coisa que você fez semana passada, você não lembra. Mas tudo que é de Deus, que é real, você não esquece. Versículo 25, 29. Fala em 2 ou 3, os outros julguem. Então, se você não quer ser julgado, não fale em língua, não profetize. Porque a igreja deve o quê? Pegar tudo que você profetizou, que você falou que foi de Deus, e julgar. Porque às vezes a pessoa vem aqui e traga um monte de igual, por exemplo. Uma vez estava o Brás aqui, o outro presbítero, a irmã saiu lá da casa dela, num dia de frio, se enrolou no lençol lá, de camisola, veio aqui na porta da igreja para entregar a profecia de que o presbítero ia ficar e eu ia sair. Virei para o baixo e falei: o que, Brás? Errou por pouco. Engraçado que
Logo depois eu só falei assim, quando ela entregou a revelação, eu falei assim, Senhor, não vou tocar nela, ela é tua filha, é contigo. Ela está tocando no meu ministério. Na outra semana o proibido que estava lá na igreja dela saiu. E chorou sozinha lá. E o que estava aqui você também foi embora. Entendeu? E nós estamos aqui, já fez 7 anos. Tinha uma irmã que ficava ali no fundo, irmã de oração. Estava de orar, ela reclamava direto que a igreja não tinha oração. E ela orava. Passava o dia orando. E vira e mexe a entregar a oração de que a igreja ia fechar. Vira e mexe. Irmão, quando Deus falou comigo para eu vir para cá, eu sei, foi real, foi nítido. Eu não comi feijoada antes e passei mal e sonhei, tive um pesadelo. Não, eu sei que Deus falou comigo. E você sabe por que eu sei que foi Deus? Pelas provas, pelo que aconteceu, eu não queria vir. Não era algo do meu coração. Eu queria abrir vida velha. Aí Deus mostrou. Aí engraçado, agora vai fechar? A irmã morreu. A igreja está aberta. Essa irmã morreu. E a igreja continua de porta aberta. Então não é porque a pessoa falou que foi Deus que você tem que acreditar, você tem que julgar. Julgar a profecia, não de onde veio. Porque Deus pode usar qualquer um. Deixa eu ver aqui. Na hora que ela falou, eu falei, peraí um pouquinho. Ela falou que vai fechar. Mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de, eu julgando, Deus de confusão. Por que ele mandou abrir para fechar? Outra, se ele veio falar comigo que vai abrir, ele tem que vir falar que vai fechar. Ele não precisa mandar recado. Não. Vem ele falar comigo. Sempre não. E outra, se ele fechar também, fechou. Eu queria que fechasse. Eu queria ir embora. Só que eu não vou fechar. É diferente. Está entendendo? Você querer uma coisa é diferente de você fazer o que a profecia falou que ia fazer. Não, Deus falou que fazer. Irmão, vamos fechar a igreja, porque Deus falou, não. Vai fechar sozinho. E nunca fechou. E quem mandou abrir foi Deus e Ele sustenta. No dia que Ele quiser, Ele fecha. Está mais fácil Ele me tirar daqui e colocar outro do que fechar a igreja, irmão. Está muito mais fácil acontecer. Cadê? Para onde? 20. 30. Mas se o outro estiver sentado, mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se. Vamos imaginar que tem um irmão ali que está segurando a profecia, ele levanta e começa. Eis que é assim ungido. E aí, o pai da subindo lavar, aí começa a contar. Assim manda dizer o Senhor, né? Profecia. Aí está profetizando. A profecia ia durar 30 segundos, mas ele continua profetizando. Aí Deus vai usar o de cá agora. O de cá levanta e começa a profetizar em cima da profecia do de cá. O que os primeiros têm que fazer? Se calar. Entendeu? Porque o segundo foi revelado. Por que isso? Olha, quando você se acostumar com essas coisas de Deus, você vai ver que Deus fala pouco. Deus não fica. Sabe por que Deus fala pouco? Porque tudo que Deus fala tem poder. Você tem que pensar o que vai falar. Não é assim? Pensa bem o que você vai. Deus tem que pensar antes de pensar. Porque quando Deus pensa, acontece. Porque Ele cria as coisas na sua, então Ele não fala. Porque quando Deus fala, Ele cria. A gente, quando fala, não cria. Nem tudo que você fala acontece. Acontece? Algumas coisas acontecem. Essa minha vida miserável, ela fica mais miserável ainda. Essa minha vida desgraçada, fica mais desgraçada ainda. Você fica só atraído com essas coisas da sua vida. Esse maldito, esse menino, né? Amaldiçoando seu filho. Essa desgraça desse menino. Eu tinha uma tia que ela falava, ela estava grávida do filho dela. E ela batia no vento e falava assim, esse saci! Não, a traíra é miséria. Aí uma filha pulou de cima do prédio. Não tem que tomar cuidado com o que você fala. Entendeu?
depois o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Tem culto que a pessoa sai de lá com medo. É o culto do terror. O cara falou tanto de inferno que ele não saiu consolado, ele saiu foi lá preocupado. O cara falou tanto do inferno, do capeta, da maldição que ele... Caramba, cara. Quando eu era pequenininho, eu não vivia só. Saí de lá com mais medo. Tem gente que não volta na igreja se você expulsar demônio. Tem gente que tem medo da igreja, no culto da libertação, ele não caiu. Ele não, eu acho que eu caio. Porque ele sente que ele tem um demônio no corpo dele. Calma, é só o seu outro lado, o lado mal que você tem. Mas a pessoa tem essa impressão, né? Porque Deus não é Deus de... Como é que você sabe que não é Deus? Quando aquilo que a pessoa te falou, colocou você em conflito com as coisas que você já sabe de Deus. Eu não estou entendendo, Deus falou comigo. É tipo profecia de casamento, irmão. Sai fora disso, tá? A única mulher que Deus arrumou para o homem deu errado, e o homem botou culpa em Deus e falou: a partir de hoje eu não arrumo ninguém para ninguém. Cada um que escolhe o seu próprio cônjuge. E se lasca sozinho. Deus arrumou uma mulher para o homem, quando ela errou, a culpa foi sua que lhe deu ela. Entendeu? Veja que esse negócio faz também. Cada um agora que procura o seu casamento. Quem tem que escolher é você, quem vai casar você, quem vai sofrer é você. Que máximo que você pode pedir a Deus é uma confirmação. Senhor, estou escolhendo isso aqui, me dá um sinal. É esse ou não é? Mas tem coisa que está na cara da pessoa e a pessoa está insistindo, sabe? Tipo assim, você vai comprar um carro roubado? Ainda vai perguntar para Deus se deve comprar ou não? Senhor, esse carro aqui, rapaz, o cara está pedindo tão barato. Eu sei que é roubado, mas eu vou ficar só uns meses com ele, mas pelo menos eu vou ter o carro. Você vai pedir a Deus por que não vai ter? Você já sabe que é. É igual a irmã que vai pedir o marido da outra, que fala que é de Deus. Hã? Não é? É uns negócios assim que, graças a Deus, não tem isso aqui no nosso livro. Ah, essa parte aqui é perigosa. Acho que eu tenho que pular esse versículo. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Aqui Paulo ele ainda está um pouquinho com a raiz do judeu, né? Está assim, ainda meio judeu, entendeu? Então, mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Depois a gente na frente a gente vai ver isso. O que nós temos hoje é a igreja feminina, onde os líderes são mulheres. E isso não é bom. Exceto na exceção. Há casos aonde há uma exceção e é se levantada uma mulher para que ela lidere a igreja. Mas isso não é como acontece no casamento. É certo a mulher trabalhar e ser provedora? Não é. Quem tem que ser o provedor? Marido. Quem tem que ser o líder da igreja? O homem. Não quer dizer que a mulher não possa ser útil na igreja. Elas fazem muito, até mais que os homens. Mas existem algumas questões onde a mulher ela não se adapta. A mulher é muito emocional. Entende? O homem é um pouco mais racional. Então, há uma quebra de hierarquia quando a mulher é líder. Lá da minha casa, lá, na principal, tem uma igreja que é a igreja de mulher. Lá o homem não lidera. Pode ir para lá, você pode chegar lá ajudar. Você não é levantado para ser líder. Lá é só as mulheres que lideram. É só elas que estão lá na frente.
Entende? Volto a dizer, não quer dizer que a mulher não possa liderar, desde que ela esteja debaixo de uma autoridade masculina. Mas onde ela é a pastor presidente, não. Eu, particularmente, não vejo isso biblicamente. Entende? Existem situações onde uma mulher é levantada por Deus, porque existe o quê? Uma exceção. A gente nunca pode pegar a exceção e virar regra. Entende? Então, eu não sou contra a mulher ser pastora. Eu, particularmente, não levantaria. Mas deixaria ela fazer a obra, deixaria ela ajudar. Se tiver que ensinar, ensina. Desde que ela tenha o quê? Na consciência dela que ela está debaixo da autoridade masculina. Vocês entenderam o que eu falei? Alguém é contra aí? Acho que eu não sou contra, eu acho que isso é certo. Amém. Mas aqui, biblicamente, Paulo vai levar para esse lado. Tem igreja, por exemplo, que as mulheres de lá que ensinam para as mulheres. Tipo, parece que a Cassiane agora ela é pastora. Mas ela é pastora de mulher, ela não pastoreia homem, entendeu? É porque, na prática, isso não dá bem. Por exemplo, imagina que a mulher vai se destacar mais do que o marido, e ela vai ser pastora e ele vai ser o diácono. Dentro de casa não é o quê? Ela tem para ter continência para ele? Sabe que isso vai mexer com a cabeça dela? Toma muito cuidado, que o poder mexe. Não, pastor, você não sabe, você nunca teve. Olha o Alexandre de Moraes aí, que está acabando com ele o poder, irmão. E quem deu de propósito, para derrubar ele. Entende? Então, dentro de casa, ela continua sendo pastora. E aí ele é o quê? Ele é subordinado a ela. Isso acontece quando a mulher às vezes ganha mais do que o marido. Não é errado ela ganhar mais, mas às vezes sobe a cabeça dela. Agora, que as mulheres trabalham mais do que os homens, pode perceber, pode contar aí a quantidade de mulher que tem. É pouco homem e mais mulher. Toda igreja é assim. Pode fazer a lista de todas as igrejas. É raro onde você tem igreja onde tem mais homem do que mulher. As mulheres, elas são mais presentes nos cultos. É mais difícil você converter um homem. E o diabo sabe disso, que o homem é o alvo de Deus para a liderança. Por isso que ele fica evitando e fica segurando os homens para vir, entendeu? Quando desponta o varão, por que o pastor já fica logo preocupado? Poxa, se esse cara vingar, ele vai ser um pastor. A gente precisa de pastor, a gente precisa de presbítero para crescer a igreja. Aí o diabo vem, passa a rasteira, derruba o cara, vai para cima do cara com tudo. Como que vai? Com bandeja, ou com dinheiro, ou com prostituição. O cara acaba caindo. E aí fica sendo o quê? Uma bala a pólvora molhada. Nunca que você pode usar aquela arma, porque vai falhar. Se o cara entender que ele é uma arma de Deus, ele vai destruir o inferno. Ele vai se levantar, ele vai se colocar na brecha. Então, é raro. Bom que seria que os homens entendessem isso, a igreja crescesse. A gente quer pastor, a gente quer presbítero, a gente quer diácono, quer missionário. A gente quer, a igreja, o líder, ele quer isso. Não que as irmãs não sejam úteis. Elas vão fazer de tudo, elas vão ser um suporte, elas vão segurar a igreja com unhas e dentes. Mas à frente tem que ser um homem. Agora tem que ser um homem de Deus. Que é hora do diabo descobrir que ele está. Opa! Uma mostradinha, hein? Vou pegar. E vem com tudo, irmão. Se o cara não tiver jejum, oração, Bíblia, intimidade com Deus, ele vai cair. Não é ele, é a força do mal contra ele. Eu já tive guerra espiritual, de eu olhar assim e falar assim, caramba, só o sangue. Porque às vezes o cara vai para o gabinete, vai aconselhar uma irmã, e a irmã vai falar coisas que vai mexer com ele. Ou ele vai dar atenção para ela, e por ele estar ouvindo ela fica fraca, porque ela fala assim, em casa meu marido me ouve, o pastor lá, o líder está me ouvindo. Ela acaba se apaixonando pelo cara. A gente sabe que mas melhor falar que é carência. Então, se o cara não for homem de Deus,
ele não tiver clareza, tipo aquele cara lá que teve aquela experiência, sabe para onde vai, o que ele quer da vida, ele vai acabar se entregando às bandejas. Não pode. Então, por isso que Paulo fala bem assim: antes de você colocar um diácono, põe ele à prova. Coloca à prova os que vão ser diácono. Primeiro prove, depois levanta. Por isso que está essa bagunça danada aí, menino pregando de 14 anos. Ele pode pregar à vontade, não tem problema de pregar. Mas você vê ele fazendo entrevista, ué? Sim, vai, está fazendo, porque ele tem mentor, tem gente por trás, inclusive. Ele não está sozinho, não, irmão. Ele é uma quadrilha. Descobriu que o cara tem, ele tem unção. O Miguel ele tem unção. Ele só precisa, sabe o quê? De paternidade, alguém abraçar ele. Porque na verdade ele começou certinho. Depois isso aqui virou a cabeça dele de novo. Milhão de seguidor, opa! A ponto dele agora dizer que o Senhor não é o pastor. Repreende, está repreendido. Quem tem que ser seu pastor é um homem de Deus. Pastor não é seu Deus, não sei o que ele quer dizer. Aí já está feito, já passou. Entendeu? Eu tenho visto ele porque eu quero, né, não quero julgá-lo. Ele é um homem de Deus, é um cara esforçado, tem eloquência, sabe pregar, tem postura, tem influência, tem unção. O problema é que estão usando isso para poder o quê? Virar contra o reino de Deus e ganhar dinheiro. E aí ele já está com o espírito soberbo. Você vai ver na entrevista, ele já está olhando assim, ó, olhar altivo. Ele muda a fala. E a Bíblia não mente. A Bíblia diz que antes da queda vem o espírito soberbo, vem antes da queda. Altivez, o espírito presente da queda, vai cair. 14 anos, está cedo ainda. Aconteceu com o JA, aconteceu com o GCLA. E eu oro a Deus que o GCLA ele volte, fique firme, porque é uma arma poderosa contra o inferno. O cara é compositor, cantor, era um menino de Deus. Caiu por quê? Desejo da carne. Não foi logo quando no começo, esperou um pouquinho desapontar. Quando brilhou, o diabo detesta estrela, irmão. De Deus. As dele ele deixa brilhar. Mas as de Deus, pontou, ele quer derrubar. Então é por isso que às vezes Deus esconde a gente. Às vezes você fala, pô Deus, eu estou vendo fulano crescer. Às vezes Deus está te preparando uma base, está te fortalecendo, te escondendo. Porque quando eu te levantar, você tem base. O Miguel está sendo mentoreado pelo pastor Eliseu. Há uma esperança para ele. Não está mais não. Está mais não? Largou já? Já saiu. Largou? Saiu fora. Ele falou mal dele. É porque ele foi repreendido, né? Ele foi repreendido no particular, ele não quis ouvir, aí o Rodrigo foi lá e Eliseu foi lá e repreendeu no Instagram. Ele foi lá, tirou, cortou. É o que eu estou te falando, o espírito soberbo. E ele falou assim, que mandou para o Eliseu, foi o pastor dele, mas quem manda nele, por enquanto também, é pai e mãe, enquanto ele estiver debaixo do teto dele. Mas se ele decidir, o problema é dele, a vida é dele. Não tem pastor e não tem ninguém que vai mandar nele. Nossa. Dinheiro, irmão. Faz a live do Pix aí. Complicado. Para onde? As mulheres estejam caladas. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém ignora isso, que ele seja ignorado também. É daqui que começa a doutrina de não conversar com gente excluída. Você repreendeu a pessoa, ela não quis ouvir, repreendeu de novo, a igreja admoestou, não quis ouvir. Se ela está ignorando a igreja, a doutrina, então deixa ela de lado, também ignore ela. É aqui que começa, por esse versículo aqui, entendeu? Então, é claro, irmão, que se você pega uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ensinava, pregava, e aí agora ele caiu, está na safadeza, você vai ficar adulando essa pessoa? Hã? Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que ter comer o mesmo não. Tem que ficar andando com ela, entendeu? Não precisa ser inimigo da pessoa. Não quer ser amigo também não. Aí a Bíblia vai mudar essas demonstrações. O que a gente não pode fazer com ímpio, é com gente nova convertida, com gente que não tem ainda a maturidade.
Com que esse tem que ter paciência, mas para a pessoa que já foi formada, já sabe, ensinava inclusive, tem que ter conversa não, realmente é desprezo. Não precisa ser inimigo, mas dá um gelo, né? A pessoa para lá e você para cá. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, não proibais falar em língua, mas faça tudo com ordem e decência. Não está em decência, mas eu coloquei aqui. Vamos ficar de pé?